Quando você falou mais cedo que é papel do Estado fazer essa mediação, esse meio de campo, você se refere ao conjunto Estado, Justiça, Executivo, Legislativo ou só a Justiça na mediação desses conflitos? Não, ao conjunto e também iniciar esse debate, porque a impressão que eu tenho... Esses dias a gente estava conversando, não lembro se era no Linha ou no Jornal da Manhã, mas alguém perguntou assim, existe desequilíbrio entre os poderes? E alguém falou assim, pois é, deu uma volta. Existe. É óbvio que existe. E o Estado está tirando o pé de uma coisa que é extremamente importante. Então, o Estado também tem que encampar essa discussão. A gente está vendo completamente fora disso. Então, não entra em discussão sobre liberdade de expressão, não fala sobre discurso do ódio, só entra em fake news. Então, tudo que vem do outro é fake news. Né? Tudo que vem é aquela questão do Carl Schmitt, né? O amigo é alguém a ser combatido, hoje é alguém a ser aniquilado. Então, quando não me favorece, então eu entro com fake news. Então, essa discussão ela tem que ser feita em todas as esferas. E a Tatiana falou muito bem, né? Por enquanto ela está só no STF, e a gente não vê o Congresso participando e a gente não vê o Palácio do Planalto. Então, onde que está o freios e contrapesos aí, o equilíbrio entre os poderes? Não existe. Eu gosto muito de historinha, assim, né? O Prando e eu escrevemos um livro sobre fake news, inclusive, assim, e aí, para mim, esse é um tema muito importante, porque todo ano eleitoral recomeça essa discussão. Fake news, elas existem desde que o mundo é mundo. Né? Tem histórias maravilhosas, assim, de imperadores que imprimiam em moedas, fake news falando que o outro imperador era um bêbado, mulherengo, e que ele não estava apto a assumir o poder. Enfim, Segunda Guerra Mundial, também a gente tem muitas histórias sobre isso. Enfim... É inacreditável que a gente não consiga unir ou reunir a sociedade em torno de uma discussão que é fundamental. As últimas eleições aqui no Brasil, elas têm sido catastróficas por causa disso. Mas a falta de conseguir falar sobre isso, a causa não é política. Para mim é muito claro, acho que a gente tentou. A gente tentou fazer isso com o PL das fake news. A interferência política impediu. Quem era a favor do PL era censurador, quem era contra... A polarização, né? Tudo vira polarização. Acabaram polarizado. O tema que deixou de ser jurídico, legislativo e se tornou político, e isso minou o tema. Qualquer político hoje que fale que é a favor de um projeto que regulamente a rede social, perde voto. Exato. E quem fala que é contra, perde voto também. Então não se fala nisso. E aí como que a gente faz, Durso? Me parece que um dos pontos que foi um dos dificultadores para avançar esse projeto de lei das fake news, além dessa questão política que você levantou, foi porque começaram a misturar um monte de regra, de regulamentação num projeto só. Até direitos autorais de artistas, de jornalistas também entraram no bolo. No fim das contas, nem sei se está nesse projeto que está parado ou não. Esse é o preço da falta de debate, né? Você vê que ali a polarização foi grande, a mídia volta os olhos para isso e os nossos políticos eles buscam, né, essa mídia, todos eles querem estar ali, fazer parte desse cenário e acabam misturando os assuntos, entrando direitos autorais. Falta realmente conteúdo, falta estudo, se debruçar sobre esse tema com mais tempo, com mais profundidade, para não atropelar e não misturar os assuntos. Né? E assim, no fim do dia, eu acho que a gente acaba também indo para um lugar comum que é raso. Né? Então, a gente não se aprofunda no debate para realmente entender o que está ali. Isso também, eu acho que é algo dessa era das redes sociais, né? Então, você vê que o próprio projeto foi minado por fake news. É isso. Então, acho que dos dois lados, assim. Então, acho que tem um processo de construção, e aí eu acho que é um desafio não só para esse tema, mas para vários outros, né? Acho que a gente precisa conseguir avançar em ter mais profundidade para realmente ter debates de qualidade e provocar os nossos legisladores a terem um olhar para isso, né? Então, eu acho que no fim do dia, a coisa de você ter um vídeo ali de 1 minuto, isso acaba minando também a qualidade da profundidade, sabe? Dos debates públicos em geral. Combater o PL das fake news com fake news. É isso. Eu fui convidado a Brasília, eu fui ouvido em audiência pública para falar do PL das fake news. Muitas entrevistas me questionaram sobre o que eu achava do PL. Eu falei, pontos positivos e pontos negativos existem nesse PL. É um projeto de lei, por isso que a gente debate para tirar tudo que é ruim, que vários artigos eram deploráveis, e sobrar o que é bom. O que a gente não podia fazer, que é o que aconteceu, é olhar para um projeto de lei e falar, não podemos falar de regulação na internet porque isso vai acabar com sua liberdade. Inclusive isso muito graças a uma campanha de fake news
patrocinada pelas próprias Big Techs. O Google colocou na home lá. Veja como o PL das fake news vai acabar com sua experiência. Lembro disso. Ou seja, o Telegram mandou mensagem para todos os usuários. É um lobby muito forte. Né? Fizeram uma campanha de cancelamento muito grande porque desinteressa qualquer tipo de regulação, porque traz responsabilidade, traz transparência algorítmica, que ninguém quer abrir como funciona, traz até uma busca pelo equilíbrio dentro das redes sociais. Porque quando a gente vai para o cenário político, a gente sabe que tem políticos que entregam melhor, de maneira orgânica, o seu conteúdo e outros não, porque a plataforma assim definiu internamente, ninguém sabe como isso é entregue. Então eu acho que o problema do PL das fake news não era o PL em si. O tema é um tema a ser debatido. Acho legal desde cobrar isso do Estado, falar, vamos falar sobre isso. Porque falar sobre isso é a gente definir se o Congresso vai ou não trazer um projeto de lei, porque o Congresso não agir também é um anseio social, não vamos regular, não vamos regulamentar e deixa assim como está, todo mundo satisfeito, ou pelo menos a maioria, isso é a democracia. Agora, a gente não tem essa resposta. O que eu vejo hoje é essa insatisfação social a dizer, um PL começou, foi muito criticado, tinham pontos deploráveis que trazia, inclusive censura no início, tentaram definir o que era fake news, voltaram atrás porque definiram como desinformação, ficou muito subjetivo, falaram isso aqui vai ter problema. A gente tem uma dificuldade enorme em definir o que é fake news. É questão da intenção, né? Não, é muito difícil. É difícil definir. Eu coordenei a cartilha aqui da Câmara Municipal, todos contra as fake news. Eu não tive a ousadia de definir o que é fake news, porque é muito difícil definir. Nós temos a pós-verdade, nós temos fake news que você pega uma verdade e tira de contexto. São várias as formas de você manipular o conteúdo. Então é muito difícil definir. Como a gente não tem definição jurídica, a gente tem dificuldade em legislar. E aí a gente ainda tem, a meu ver, muita influência política que falaram, olha, cuidado com regulação de rede social, isso aí vai acabar com a sua liberdade. E não necessariamente. Você vai ver o mundo inteiro regulando rede social e muitos países com mais liberdade com a regulação. Até porque a gente critica o Supremo, fala que o Supremo muitas vezes é ativista e tal. Sabe uma forma de controlar o poder judiciário? É você legislar. Porque o juiz hoje, ele pode banir uma rede social como aconteceu com o X e o ministro Alexandre de Moraes. Se você me perguntar, a lei proíbe ele fazer isso? Não, a lei não proíbe. A lei permite as medidas coercitivas para cumprimento de decisão judicial? Sim. Então ele pode pegar essa previsão e banir uma rede social. Por quanto tempo? Por quais razões? Ninguém sabe responder porque não tem previsão legal. Quando você cria a regra, você define o limite do judiciário, você limita o limite das Big Techs e traz segurança jurídica. Nem sempre a regulação é ruim. Só indo nessa linha do Dorso, enquanto a gente não tiver uma discussão muito ampla, séria e aprofundada, a gente vai continuar vendo uma questão de que a verdade ela virou uma agenda política. Ela é uma questão política, não existe mais a mesma base de fatos, cada um tem a sua verdade e é ela que conta. Então, se a gente tentar fazer essas discussões a toque de caixa, é o que a Tatiana estava falando, assim, é a sociedade do espetáculo, o que é bom aparece, o que aparece é bom. Como que você vai combater uma rede social, por exemplo, durante o PL das fake news, que elas entraram com força dizendo, a sociedade vai ser censurada e aí ninguém mais vai um pouco mais a fundo para entender o que está acontecendo? Não, eu vou acreditar nesse discurso mais raso. É mais fácil eu acreditar que eu vou ser censurado do que eu pegar aqui e começar a estudar e a entender. Então, se Congresso, Brasília e Judiciário não começarem a fazer uma discussão profunda e a sociedade civil, como foi no Marco Civil da Internet, não tem como vencer. Não tem como vencer. A verdade vai ser de cada um. A Tatiana acredita que isso daqui é um celular, eu acredito que isso daqui é uma toalha. Então, não adianta, essa discussão ela tem que partir dos poderes e não é isso que está acontecendo. Nós temos bons exemplos internacionalmente de leis, regulamentações. Pergunto para todos, quem tiver algum exemplo, que poderiam servir como base para nós aqui no Brasil. Eu sei que é uma discussão que está muito forte, latente na União Europeia. Acho que lá não há também uma regulamentação ainda muito clara nesse sentido. Alguém saberia dizer se a gente tem pelo menos de quem copiar ou pelo menos saber como começar? Não, acho que a União Europeia tem alguns pontos positivos, sim. Eu citei aqui o Digital Services Act. Teve agora a aprovação de um marco civil para a inteligência artificial também. O segundo. Segundo já, exato. Mas isso é muito cultural, tá? Não dá para aplicar. Porque, veja bem, o europeu, ele já tem, né, quando a gente pensa, vamos citar aqui o exemplo de proteção de dados, né? A privacidade é um assunto muito cultural para a cultura europeia. Então, é natural que eles começaram à nossa frente, foi assim com a GDPR em 2016. Foi assim comum, né? Exatamente. Eles que descobriram. Depois, aí em 2018, nós utilizamos a GDPR como base para a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, foi ótimo.
Agora, eles, mais uma vez, estão à nossa frente, mas isso não é assim a toque de caixa. Né? O Digital Services Act foram mais de 5 anos de vários debates e várias pesquisas em cima do tema. Eu só queria fazer um contraponto, o Durso tocou na questão do STF, uma coisa que é importante a gente falar. A omissão do poder legislativo faz com que haja esse desequilíbrio entre os poderes. E aí sim o STF toma todo ali o protagonismo, inclusive ultrapassando os limites, sendo vítima, sendo investigador, sendo juiz, sabe? Então, mas foi isso que eu disse. Exatamente. Você falou contraponto. Não, desculpa, me expressei mal. Complemento, exatamente, né? Houve aí esse desequilíbrio justamente por uma omissão do legislativo.